Oi, pessoal lindo e maravilhoso do YouTube, tudo bem com vocês? Jessé Maia de Oliveira aqui de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que nos acompanha aqui em nosso canal, inscreva-se, obtenha atualizações de nossos vídeos, favorite, dê o joinha, bota aquele coraçãozinho maravilhoso, espalha para geral, badala o sininho para você ser notificado quanto a conteúdos atualizados. Faz uhul! Temos certeza que o nosso trabalho é ser-lhe-á de grande monta e cá estamos para mais um dia de abordagens e também de passeio aqui no Rio Centro, na 10ª Bienal Internacional do Livro, a famosa Bienal da Pandemia. Vamos embora girar, galera? Girando, 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 girando. Uma dádiva dos ninjas. Pessoal, saca só isso. Rede Manchete não morreu, gente. Reza a lenda que ela vai ressuscitar. Aliás, dizem que foi o velho da van que comprou as mais de 25 mil fitas que estavam disponíveis à venda para depois a emissora ser reconstituída e ser levada à TV a cabo. Bem, tomara que esse projeto realmente recupere os tempos em que essa emissora ficou nos píncaros da glória. Também é para ver se o pessoal vai me respeitar mais. Vamos bora lá, galera. Aqui estamos com cada uma das abordagens distintas de uma jovem excentricidade que acabei conhecendo aqui da literatura moderna, um cara que brinca com a língua portuguesa, embora ele seja peruano de nascimento. Gonzalo Dávila Bolíger. Tudo bem, meu filho? Tudo bom, bom dia, tudo bom? Fala um pouquinho sobre cada um dos materiais que tu está disponibilizando aqui pra gente. Primeiro temos o livro Um Gato no País dos Evangélicos. Ele parece religioso, mas não é. Ele é uma crítica à nossa sociedade, principalmente a muitos setores da religião evangélica hoje em dia. Os pseudo-evangélicos também, né? Exato, os extremistas. Evangélicos. Sim, exato. Então o que acontece? É um gato que se chama Teodoro, que ele mora na mansão de um pastor que se chama Edir Ismael Malafosos. Edir Macedo, Malafosos Malafaia, então vocês entendem. O templo dele se chama Bombando Jesus no Coração. E é um templo multimilionário com muitas igrejas espalhadas pelo país. O gato, dentro da igreja, dentro da mansão, ele vê toda a hipocrisia, conservadorismo e preconceitos daquela sociedade, daquela família, né? O pastor tem 4 filhos, 2 filhos e 2 filhas. A filha caçula, ela morre, aparentemente suicídio. A partir disso, outras mortes começam a acontecer. O pastor, Edir Ismael Malafosos, ele começa meio que a enlouquecer. Ele fala coisas nonsenses como múmias, ele fala sobre maldições. Para ele é tudo culpa dos outros, então ele culpa os esquerdistas, os maconheiros. Culpa o capeta. Os maconheiros, o capeta, os ateus, por mandarem uma maldição para a família. E, ao mesmo tempo, as paredes da casa começam a ficar todas brancas, tudo começa a ficar branco. Por exemplo, as letras da Bíblia começam a ficar esbranquiçadas. Por exemplo, as imagens que saem na televisão começam a sair esbranquiçadas. Tudo começa a ser esbranquiçado. Tudo vira um limbo, né? Exatamente. E os gatos começam a investigar o que está acontecendo. Eles investigam, e o que eles descobrem é algo muito mais cruel e perturbador do que se fosse uma maldição. E isso que eles descobrem revela toda a hipocrisia, preconceitos e crueldade da nossa sociedade atual. É um livro com bastante humor, bastante mistério e também bastante forte. E com muitas reflexões sobre a sociedade e sobre o ser humano. Tanto que toda a história é contada por um gato, então é tudo na perspectiva de um gato. Como eu amo da própria voz, esse foi meu livro mais ambicioso, é uma abordagem totalmente diferente, eu fiz ele antes. Eu escrevi ele dos meus 18 aos 28 anos. Tem bastantes imagens e ele é dividido em 5 partes. É como se fosse uma viagem psíquica através da mente humana. E o eu lírico, ele vai várias vezes, da parte mais interior dele mesmo para a sociedade. Volta para o interior, vai para a sociedade e volta para o interior. Então tem muita mitologia, tem muitos sonhos, tem muitas imagens dele caminhando pela cidade ou por castelos, por exemplo. Então mistura várias culturas, mistura a cultura da Idade Média, mistura a cultura oriental. Tem um poema chamado Nos Pavilhões Vermelhos, que é totalmente oriental.
mistura várias culturas. Tem partes, inclusive, uma parte que é um título que é como se fosse uma poesia concreta, só que é o título do poema. Tem partes surrealistas. Tem muita escritura aí que está calcada realmente no concretismo. Tem muito surrealismo. Tem partes aqui que são puro surrealismo. Tem partes que são simbolistas, românticas. É uma mistura, uma profusão de estilos, mas tudo tem uma sequência. Então o livro deve ser lido em sequência. O livro se chama Rumo ao Âmago da Própria Voz. É como se você fosse entrando no âmago do ser humano, mas no final ele chega, o último poema se chama O Âmago, e ao mesmo tempo é como se esse âmago não existisse, como se fosse feito de caos, de pedaços de sonhos, sensações, imagens. E ele é circular, porque o começo do livro, o primeiro poema, começa com infinito, e o último verso acaba com infinito. Então ele forma uma espécie de ciclo, que tem um começo e um fim, e que eles dão uma espécie de ciclo, como se fosse uma jornada que sempre se fosse repetir. O prólogo dele é um poema em prosa, e nele ele fala que o personagem ele adormece por um trauma aos 4 anos e só acorda aos 24. E esse período que ele adormece e que ele passa meio que semi-adormecido é o período que o personagem conta nessa jornada. A maioria dos versos é livre, tem alguns com métrica. Esse conto se chama As Fronteiras do Sonho, é uma novela. Trata sobre um personagem que ele viaja ao Peru de ônibus para fazer um intercâmbio de psicologia lá. Lá no ônibus, ele conhece um cara, o Luiz, que é meio místico. O Luiz fala para ele comenta para o Luiz sobre pesadelos, sobre paralisia do sono, porque ele tem muitos pesadelos, muita paralisia do sono, e ele parece que quase sempre sai do seu corpo e vê coisas muito assustadoras. O Luiz, ele fala para ele que isso não é paralisia do sono, que na verdade ele está quase saindo do corpo, só que na hora de sair do corpo, ele tem medo e ele acaba voltando. E ele fala também que, segundo ele pode transmitir sentimentos à distância, através de ondas quânticas. O personagem é totalmente ateu e não acredita nessas coisas. Mas ele está obcecado por uma menina que ele gostou faz um tempo, e ele fica obcecado com essa ideia de mandar pensamentos à distância, porque a menina cortou as relações sociais, todas as relações com ele, e então ele pensa, talvez eu possa mandar pensamentos quânticos à distância para ele e pedir desculpa para ela. Ele fica com essa obsessão, mesmo não acreditando. Chegando no Peru, ele mesmo não querendo, ele acaba indo para uns encontros místicos, que esse Luiz falou para ele ir, que ele ia liderar. São os encontros em que uma mulher fala sobre um caso em que ela foi abduzida, um cara fala que caiu um raio sobre a cabeça dele, sobre a mãe, que a partir disso ele começou a ver o futuro. Outro cara fala que o pai morreu e ele vê o pai morto no espelho como um fantasma. Outra menina fala que ela dorme, o namorado dorme e eles se encontram em outros países. Ele não acredita, volta para casa. E nisso tem uma semana que a avó dele viaja, porque ela quer ir para a praia, e ela viaja, ele fica uma semana sozinho. Nisso que ele fica uma semana sozinho, ele começa a ouvir vozes, tanto nos pesadelos como na vida real. Então, por exemplo, são 11 da noite e ele escuta uma voz, um pai falando para um filho que ele tem que ir para a escola. Só que isso 11 da noite, então não faz muito sentido. Então ele começa a ficar aterrorizado. E aí ele começa a ouvir outras vozes que meio que contam histórias, fragmentos de histórias, tanto nos sonhos como na vida real. Ele começa os pesadelos a ficarem piores, e aí ele não sabe se está enlouquecendo de esquizofrenia, ou de outra coisa, ou de algum outro distúrbio, ou se na verdade ele está passando as fronteiras do sonho e conversando com os mortos. Então ele fica nesse dilema, nessa dúvida, e o horror, o terror começa a aumentar em um crescendo, cada vez vai ficando uma coisa mais aterrorizante, e acontece uma coisa com ele que eu não vou contar, que é o clímax da história. Isso. E para finalizar, as realidades invisíveis.
Tem quase todas as minhas obras em prosa, incluindo essas duas, a do gato e as das fronteiras do sonho. É um compêndio de tudo que você escreveu. Esse não, esse aqui é meu livro de poesia. O seu esse aí é de poesia, esse aqui é o compêndio dos dois, né? Esse livro pela editora Autografia e esse livro pela editora Maracachá, uma editora artesanal muito boa. Então aqui tem 14 histórias, incluindo as duas que eu falei antes, As Fronteiras do Sonho e O Gato no País dos Evangélicos. O Gato do País dos Evangélicos está nesse livro como Bombando Jesus no Coração, que é o nome do templo. Aqui eu vou falar de duas histórias mais para fechar. Uma das histórias se chama Uma História do Mundo. Trata sobre um cara que mora na ilha de Samoa, no Pacífico, e ele não aguenta mais viver na ilha que ele vive. O pai dele, que é um feiticeiro, um chamado da tribo, ele dá para ele um amuleto. Com esse amuleto, ele pode ir para várias sociedades. Se ele gostar mais de alguma, ele pode escolher e ir para lá. Ele primeiro vai para os Estados Unidos capitalistas da década de 60. Só que ele aparece como pobre e negro. Então ele só se dá mal. E além disso, ele acha um absurdo você ter que trabalhar 9 horas seguidas sem pausa. Ele não vê sentido nisso. Então ele decide ir para Cuba comunista, porque lá nos Estados Unidos tem um hippie que fala bem disso. Aí ele vai para Cuba comunista. Só que ele também se dá mal. Ele se dá mal porque ele vê muita brutalidade, muitas injustiças também. Então ele sai da Cuba comunista, que ele não acha tão diferente em muitos aspectos dos Estados Unidos, porque afinal também é trabalho seguido, também se troca o dinheiro, as coisas por dinheiro. Para um nativo indígena não é tão diferente. Bem, depois disso ele decide ser um rei na Idade Média. Só que ele aparece com uma deficiência. Então ele não manda no país. Quem manda são os príncipes e os nobres. Ele é só um bobo da corte, ridicularizado. Depois ele decide ser um intelectual na Grécia. Só que ele não concorda com as ideias intelectuais lá da Grécia e não acha a sociedade tão inteligente, e ele se vê dominado por um tirano que domina os intelectuais. Então ele acaba indo, ele pensa, você é uma mulher, já que eu só se me dei mal como homem, você é uma mulher. Quando ele é uma mulher, ele nasce em uma sociedade indeterminada que tem elementos da Ásia, elementos da África, elementos da Europa, elementos de várias culturas. E lá ele recebe machismo de várias frentes, de várias fontes. E então ele sofre muito, ele e ela sofrem muito, e ele sai de lá. E aí ele vai para o budismo. Lá ele acha muita coisa enjoativa, sem sentido, e também sai de lá. Ele tenta ser um homem pré-histórico, sai de lá fugindo porque dá tudo errado, e ele acaba voltando para a sua ilha. A moral da história é que toda a sociedade tem suas injustiças, suas coisas absurdas, suas aleatoriedades. A sociedade, justamente a sociedade, a partir de que ela se baseia em coisas arbitrárias, e inventadas pelo homem e pela sociedade em que está. Então, entre um absurdo e outro, ele prefere a sociedade em que ele está e acaba ficando na sua ilha. Essa é outra história. Essa tem 200 páginas, é como um romance dentro desse livro. Esse livro tem contos, romances, novelas, até uma peça de teatro. Então, bem, são esses meus 4 livros que eu tenho aqui, que estou publicando este ano. Tá aí para vocês, cara, uma mini palestra sobre cada um dos livros aqui, escritos por Gonzalo Dávila Bolliger. Muito obrigado, meu filho. E meu Instagram é Gonzalo, com Z, Gonzalo Dávila, D-A-V-I-L-A. E aí procurem escritor. Procurando Gonzalo Dávila escritor, vocês me acham. É uma foto em preto e branco que eu tô barbudo. Beleza. Valeu. Muito obrigado. Galera, de outra feita, eu tive aqui nesse local, que ele é um dos mais democráticos espaços aqui da Bienal, em que todas as pessoas podem acessar, crianças e adultos, inclusive a parte interna, para procurar um pouco de literatura que qualquer um pode ter acesso. E aí, sair levando o livro para casa, ou então fazer a sua consulta, ampliar mais a sua bagagem, seu conhecimento. Diego Carvalho está aqui de novo para poder falar sobre esse projeto aqui de Biblioteca Volante. Como é que é? Esse é um ônibus biblioteca do projeto Livros nas Praças, que roda praças do Rio de Janeiro, fazendo um empréstimo de livros ou leitura no local. O ônibus ele tem cerca de 2.000 títulos
desde os livros infantis, juvenis, em braille, adulto, fonte ampliada. O ônibus conta com uma televisão também para a colocação de audiobook. Então, o deficiente visual pode também contar com o audiobook. E ele está sempre rodando as praças do Rio de Janeiro. Para acompanhar o nosso calendário, é só seguir o nosso Instagram. É Livros nas Praças Oficial, ou Facebook Livros nas Praças, nosso site também. E aí lá você vai saber o calendário e as praças que a gente vai rodar no semestre. Vai ter também computadores para a garotada ter acesso à internet e fazerem trabalhos escolares? Então, a ideia mesmo é os livros. Então, as pessoas podem ter acesso aos livros e a gente faz um empréstimo através dos correios. Aí pode entrar através de um computador para ter acesso ao nosso acervo. E aí a pessoa sabe os livros que tem no ônibus e aí pode pegar o livro emprestado. Muito obrigado, Diego. Nada, obrigado a vocês. Valeu! Mais amor e mais rima, por favor. Isso aqui é um verdadeiro exercício de resiliência de Morgana Belardi Carvalho, de Salvador para o Rio Centro e para o mundo, através da Bienal Internacional do Livro, falando para as crianças e também para adultos. Isso. Viemos de Salvador, somos autoras independentes e viemos aqui lançar nesse evento grandioso que é a Bienal, nosso livro de poesias rimadas, melodiosas, que foi concebido na pandemia, para que a gente tenha essa mensagem de pôr mais amor e mais rima na vida da gente. Apesar de ser um momento sombrio, tenebroso, mas também a gente pode produzir ternura, a gente pode conseguir enxergar, porque o ocaso vai continuar sendo lindo como ocaso. O perigeu também vai existir. A possibilidade de adotar um cachorro, a gente adotou um cachorro na pandemia, eu conto essa história rimada. E por que a rima? A rima me seduz, a musicalidade. Eu sou professora e sei que as crianças, elas adoram fazer uma rima, elas conseguem aprender com essa melodia, coisa lúdica. Então, a proposta é essa e a gente trouxe com a Ecobag para já ficar um presente bacana e uma mensagem para a gente colocar menos plástico no mundo. Então, o meu livro ele vem acompanhado dessa proposta. Ali, a Ecobag, para vocês, quem tiver a curiosidade de conhecer o livro, está aqui o livro, mas a Ecobag, vamos valorizar os profissionais independentes, até porque eles realmente têm uma coisa bem mais diferenciada para poder oferecer, em detrimento daqueles que simplesmente estão com o nome lá na Academia Brasileira de Letras e não produziram patavina nenhuma. Obrigada. A gente não quer tirar o brilho de ninguém, mas com certeza os autores independentes... Você sabe do que eu estou falando, Sei. né? Gente que está na Academia Brasileira de Letras, que não produz patavina nenhuma e está lá. Pois é. Mas a gente precisa desse apoio, dessa visibilidade. Os autores independentes vêm para a Bienal com um custo muito alto ainda e precisam ter um maior destaque. Porque os produtos, como você falou, são produtos de qualidade, são produtos artesanais, feitos com muito amor, muita rima e muita poesia. Tá aí para vocês, Morgana Belardi Carvalho. Mais amor e mais rima, por favor. Muito obrigado, meu bebê. Com alegria da Bahia. Um beijo, com muita alegria. Um cheiro. Uma pitadinha de realismo fantástico. Será que saíram do estômago todas essas borboletas dessa pessoinha aqui que acabou perdendo a cabeça? Aliás, literalmente perdeu a cabeça? Ioná Raquel Nunes, para poder falar sobre. Tudo bem? Tudo bem com você? Ótimo, graças a Deus. Vai, fala sobre o livro, fala. Então, eu escrevi a trilogia Metamorfose. A trilogia Metamorfose é sobre a história da Sofia. Ela é uma moça que perde a mãe num acidente de carro e se vê sem propósito para a vida e ela tá buscando esse propósito de todas as formas possíveis. Ela, tipo assim, bate cabeça, ela tem aqueles rompantes de animalidade, ela tem aquela coisa da imaturidade manifesta? Isso, exatamente. Ela é uma menina muito imatura, por isso que o nome da trilogia é Metamorfose, porque em cada um dos livros ela vai amadurecendo mais um pouco até se tornar uma borboleta. Como diz a letra da música do Belchior, é uma história talvez igual à nossa, que ficou desconfiado, que acabou desnorteado e violento, assim como nós, né? Exatamente, isso mesmo. Tá aí, a fotografia 3x4 de um casulo metamorfoseante. Uma metamorfose ambulante de Ioná Raquel Nunes. Muito obrigado. Obrigada a você. Valeu! Muito bem, gente. Esse
Foi mais um dia de Bienal, mais um dia de abordagens, mais um dia de visita e é hora de dar tchau. Porém, ao contrário da nossa região fálica e do nosso salário, a Bienal ainda não acabou e ela continua pelo menos até esse domingo agora, não é isso, Carlos? É isso aí, galera. É isso aí. Assim sendo, vamos ficando por aqui, prometendo voltar, se assim o nosso Deus quiser e, é claro, permitir com mais em uma outra oportunidade. Lembre-se sempre, com Deus à frente, você é mais que vencedor. Fiquem todos com Ele, portanto, e nos veremos one more time. See you later.